Shalom, shalom Haverim, shalom os amigos, Boker Tov, que vocês tenham uma manhã iluminada, que o Eterno lhe abençoe em nome de Yeshua, a você e a toda a sua família. Bom, eu quero só compartilhar com você um pouco sobre a Parashá desta semana, a porção semanal da Torá. Está lá em Bereshit, em Gênesis, a partir do capítulo 23 até parte do capítulo 25. Porção semanal, Hayei Sara, a vida de Sara. E algo muito interessante nessa porção da semana, que ela fala, que ela traz a história, né, um pouco aí da história de Rivka, antes dela conhecer Isaac. Sabemos que Abraão, já em sua velhice, já com seu filho Isaac adulto, ele chama seu servo e pede para que seu servo fosse até a sua parentela e de lá conseguisse uma esposa para Isaac. E o servo de Abraão ouve a seu senhor e vai. E quando ele chega lá, ele clama ao Eterno, ele pede ao Eterno que abençoasse a sua jornada, a sua caminhada, e que revelasse a ele quem o Criador tinha escolhido para ser esposa, se tornar esposa de Isaac. E antes que ele terminasse de falar isso em seu coração para com o Eterno, Rivka, ela aparece, ela entra em cena. E o que eu quero trazer aqui é sobre a capacidade que Rivka teve de compreender que ela fazia parte de um plano divino, que ela fazia parte de um propósito divino. Porque imaginemos, Rivka, ela tinha até então, antes do servo de Abraão chegar até ela e saber de onde ela era, quem ela era, e toda aquela história que muitos já conhecem, antes do servo de Abraão ir até a casa dela e expor a ela, ao irmão dela, Labão, e a família dela, o porquê ele tinha ido, e o que o Eterno tinha feito, e o que Abraão tinha pedido a ele também. Rivka, ela tinha a vida dela, ela tinha o dia a dia dela, ela estava vivendo entre a parentela dela, num ambiente o qual ela já conhecia, numa família, entre familiares. E nós vemos na história também da família dela que a família dela era principalmente Labão, o irmão dela. Não era ela não vivia em um bom meio familiar, digamos assim. Nós conhecemos muito bem que Labão, ele era um enganador. Temos lá o exemplo do que ele fez com, mais para frente, do que ele faz com Jacó. Então ele não tinha um caráter muito bom. E não era só ele. Mas Rivka, ela vivia em um ambiente que ela já conhecia. Tinha a casa dela, a família, os afazeres dela, tinha o ambiente dela. E de repente um estranho chega e passa todas aquelas coisas para ela e para a família, que Abraão tinha pedido que ele fosse até a parentela, que Isaac, ele queria uma esposa para o seu filho Isaac, que tinha que ser dos parentes dele, e que o Eterno tinha revelado a ele que era Rivka. Um estranho chega de repente na vida de Rivka e passa essas informações a ela e à família. Então imaginemos talvez o susto, ou talvez ela tenha ficado surpresa. Provavelmente algo assim aconteceu, mas ela reconheceu que havia um propósito ali. Porque se ela não tivesse reconhecido isso, tido essa sensibilidade para entender de que o Eterno estava naquilo, ela nunca teria tomado a decisão que ela tomou quando ela foi indagada por Labão, pela família: você vai seguir, você vai acompanhar esse homem? E ela disse: eu irei com ele, sem dúvida alguma. Ela tomou a decisão de abandonar todo aquele meio qual ela vivia, todo aquele ambiente qual ela já conhecia, tudo aquilo que ela já tinha, e decidiu seguir ao servo de Abraão até a terra onde ele estava. E ela conhece Isaac, e os dois aí, Isaac leva Rivka até a tenda de Sara e a toma por mulher. Então Rivka, ela teve essa sensibilidade para reconhecer o plano divino, algo que às vezes não temos. Às vezes pela correria do dia a dia, às vezes pelos problemas, às vezes por estarmos
tão acostumados ao meio que vivemos, né, ou por termos conquistado muitas coisas em determinado local que vivemos ou moramos, quando o Eterno nos revela algo, ou diretamente ou através de alguém, como foi o caso de Rivka, temos dificuldade para aceitar isso, para aceitar o propósito divino, para reconhecer o propósito divino e muito mais para abandonar talvez o meio, o ambiente que vivemos e ir para um outro local, o qual não conhecemos nada nem ninguém. Rivka, ela não teve essa dificuldade, ela apenas foi e o Eterno a abençoou. Ela creu tanto na palavra do Senhor de Abraão, como também creu no Eterno, no Criador. E que nós possamos fazer o mesmo. Shalom, que o Eterno lhe abençoe.